Você já se viu em meio a uma discussão acalorada, perdeu a cabeça, falou o que não queria e depois sofreu de arrependimento? Eu já. Ou passou horas no banho pensando no que poderia ter respondido naquela conversa em que você escutou o que não merecia? Se comunicar é uma habilidade que todo mundo deveria aprender. Por isso, hoje a gente vai conversar sobre comunicação não violenta com quem entende da coisa. Ele é referência nacional em treinamentos de comunicação e inteligência emocional, comunicador e facilitador de grupos há mais de 18 anos. Facilitou experiências com metodologias colaborativas em 15 países. Tem formação em música, comunicação das artes do corpo, pós-graduação em pedagogia da cooperação e metodologias colaborativas, mestrado em comunicação e semiótica e já esteve nos palcos como performer do Stomp em Londres. Não é pouca coisa, hein? É palestrante, professor, puxa uma cadeira, que hoje você vai sair do papo com uma nova habilidade capaz de salvar aquele relacionamento azedo de tanta agressividade. A conversa é com o especialista em comunicação não violenta, Pedro Consorte. Pedro, muito obrigada por ter vindo para falar de um tema que eu adoro e acho que é essencial, né? Sempre foi, hoje em dia, mais do que nunca, que é comunicação não violenta. Prazer. Prazer, obrigada por ter vindo. Eu queria começar entendendo um pouquinho de você, porque nas pesquisas eu descobri que até do Stomp você já participou, que é um grupo maravilhoso. Então, me conta um pouquinho de onde veio, qual que é a origem do Pedro, como era você, se a comunicação já era uma coisa importante na sua vida quando você era criança? Boa. Geralmente quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa assim, eu sempre conto um pouco da minha história, né? Porque muitas vezes quando a gente olha para alguém, a gente não sabe de onde essa pessoa veio, né? E só que a nossa infância, por exemplo, é uma grande escola, né? De exemplos, de pessoas que te mostraram formas de se comunicar, né? Modelos, né? Porque quando a gente chega no mundo, é aquilo que você vê ali na sua frente, aquele é o seu modelo, né? Você está tentando entender o mundo. Então, assim, a minha família, desde que eu tinha 1 ano, mais ou menos, os meus pais se separaram, então eu sempre tive 2 famílias e sempre pude ver 2 exemplos de como se comunicar, né? E a minha família sempre me amou muito, mas também eu vi, assim, hoje em dia, olhando para trás, eu vi como que cada família tinha a sua falta de ferramentas para se comunicar, para se expressar, para lidar com conflitos. Então, tinha uma família que tinha questões assim mais dificuldade de falar, de sentar e falar. Então, era mais silencioso, sabe? E aí fica aquele silêncio que não é um silêncio tranquilo, é um silêncio de tem uma coisa no ar, mas ninguém fala. Então, tem uma família que era mais assim. E a outra família era mais explosiva. E que grita e não sei o que, e xinga e joga coisa e quebra. E às vezes tinha agressão verbal e agressão física. Então, assim, as minhas 2 famílias sempre me trataram com muito carinho, muito amor. Mas na minha frente eu vi isso acontecendo. E eu fui reproduzindo isso, né, durante a vida, assim. Então, tanto essa dificuldade de sentar e conversar, quanto essa dificuldade de quando vai conversar, explode, e aí joga coisa e quebra coisa. Então, como criança, eu me vi fazendo isso. Adolescente também, muita briga, assim, física mesmo, de porrada. Então, era muito esse 8 ou 80, né? Ou não fala nada, engole, ou explode. E aí eu tive uma carreira no mundo das artes, né? Então, participei do Stomp, me envolvi muito com música, teatro, dança. Me formei em comunicação das artes do corpo na PUC. E é muito curioso isso, né? Porque hoje a gente está falando de comunicação mais voltada para relacionamento aqui, né? Mas quem é formado em comunicação não necessariamente entende de comunicação para relacionamento, né? Então, a gente tem convencionalmente assim, as pessoas, eu sou formado em comunicação, mas quando a gente é formado em comunicação, a gente estuda outras coisas, né? Sim. Então, eu fui formado, né? Me graduei em comunicação, fiz pós, mestrado em comunicação e tal,
tive essa experiência artística, que é uma experiência de comunicação, você está no palco, viajei em muitos países, né, com o Stomp e com outros espetáculos também, mas mesmo assim, quando eu descobri a comunicação voltada para relacionamentos, eu falei assim, nossa, há muitos anos eu estudo comunicação, mas eu nunca tinha entendido essas coisinhas. E aí foi uma grande descoberta, assim. Aí eu mergulhei de cabeça. E quando você fala de comunicação, a gente fala muito sobre comunicação com os outros, né? Mas a comunicação com a gente mesma também é muito importante. Você percebeu que mudou isso com você quando você começou a estudar a comunicação não violenta e tal? Percebi. A forma com que você fala com você. Percebi. É porque quando a gente fala de comunicação é isso mesmo, né? A gente pensa assim, aquela história, o emissor, receptor, né? O que você fala, outra pessoa ouve e tal. Mas tem essa outra parte que você falou que muita gente não se dá conta e que é uma parte mais difícil mesmo, eu acho. Porque é uma voz que está dentro da minha cabeça e que fala comigo o dia inteiro. E que muitas vezes eu não percebo essa voz. Ela só está lá, né? Como um comentarista de futebol, comentando tudo sobre os outros, sobre mim mesmo. E essa voz, ela impacta muito assim na minha autoimagem, na minha autoestima. E essa voz, ela também é construída por onde eu passei. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que se criticam muito, se julgam muito, né? Falam, eu sou um fracasso, ou eu sou feio, ou eu sou incapaz. E muitas vezes essa voz, ela não nasceu dentro da minha cabeça, ela nasceu de coisas que eu ouvi durante a minha vida, frases que foram faladas para mim na minha infância, né? Coisas que foram faladas de alguma forma que eu recebi e aquilo fica ecoando dentro da minha cabeça e eu incorporo aquilo. E aquilo vira um diálogo interno, e então eu não preciso nem mais daquelas pessoas para continuar me falando, porque eu já incorporei. Então, isso que você falou, assim, eu acho que é tudo, assim. É que para mim quando eu comecei a estudar comunicação, li o livro Comunicação Não Violenta, para mim uma das grandes viradas que eu percebo de fora veio de dentro, porque a gente eu pelo menos tinha o hábito de falar, ai meu Deus, como eu sou tonta, olha o que eu fiz. Era uma coisa natural, você se menosprezar, você se diminuir quando você fala pro outro. E quando eu me dei conta de que, como é que eu poderia tratar o outro bem se eu me tratava mal? Isso mudou muito. As vozes da cabeça que você falou é uma coisa que acho que a gente tem que ficar atento. Tem alguma técnica específica para a pessoa? Porque acho que a gente vai começar a falar de comunicação, mas eu queria começar com a comunicação com a gente. Tem alguma técnica especial para a gente se comunicar melhor com a gente mesmo? Eu acho que tem muitas, assim. Mas basicamente, o que a gente quer? Começar a prestar atenção nessa voz que está dentro da nossa cabeça, né? E assim, principalmente, o que eu me falo internamente, silenciosamente, quando acontece algum problema. Quando eu faço alguma coisa que não dá certo. Né? Esses dias, por exemplo, eu estava trabalhando com uma pessoa que ela falou assim, Pedro, qualquer problema que acontece em volta de mim, eu pego para mim. Eu falo, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. O problema pode ser com o outro, mas essa pessoa tem o hábito de assumir a culpa, né, de tudo. Então, acho que é um exercício importante você começar a prestar atenção, assim, o que eu me falo quando as coisas saem daquilo que eu gostaria, porque é esse momento que vai revelar qual que é a sua qualidade de diálogo com você mesmo. Né? E essa qualidade de diálogo vai impactar na sua autoestima, na sua confiança, na sua segurança, até para você colocar limite. Porque para você colocar um limite, por exemplo, que é um desafio para muita gente, né? Dizer não, colocar limite. Essa é uma boa pergunta, né? Como colocar limite sem agressividade? Eu acho que o processo de colocar limite, ele começa nesse diálogo interno. Porque se eu não valido para mim mesmo aquele limite, se eu não consigo falar para mim mesmo, não, essa necessidade que eu estou sentindo, ela é válida, ela vale a pena. Eu tenho valor suficiente para virar para o outro e falar assim, olha, isso aqui é importante para mim. Porque a gente tem que ter muita coragem para você virar para alguém e falar assim, olha, não tá legal. Eu estou incomodado com isso. Né? Eu gostaria que a gente fizesse algum ajuste.
Precisa de muita coragem. Muita. Em qualquer relação, pessoal, profissional, você virar para alguém e falar assim, vamos falar sobre isso? Não tá muito legal para mim. Conversas difíceis são as únicas que a gente tem que realmente ter e são as que a gente não tem, né? Esses dias uma pessoa me falou assim, Pedro, eu preciso tomar remédio para dormir por todas as conversas que eu não consigo ter durante o dia. E assim, tá errado essa pessoa? Não tá errado. É difícil ter certas conversas. Né? Então, essa pergunta que você fez, né? Como você pode colocar um limite de uma forma que você se coloca, né? Você não vai engolir aquilo, porque muitas vezes a gente engole e não fala. Só que isso muitas vezes também faz mal, porque isso fica dentro de você, vira uma gastrite, vira uma coisa mais séria. Todas as coisas que a gente não fala, né? E é difícil ter coragem de falar, até porque as outras pessoas muitas vezes não encorajam tanto a gente, né? Se você lida com pessoas que são agressivas com você, isso é extremamente intimidador. É mais difícil você se colocar num ambiente hostil. Mas se eu tenho coragem, né? Se eu consigo validar, não, isso é importante para mim. Como é que eu coloco isso para outra pessoa? Né? Então, acho que uma coisa que ajuda a gente a pensar é como é que eu tento colocar isso, porque é sempre uma tentativa, não existe fórmula garantida. Sim. Mas como é que eu tento colocar isso de uma forma que você não se sinta atacada? Eu estou incomodado com você. Como é que eu coloco isso para você de uma forma que eu não te ataque? Porque quanto mais você se sentir atacada, mais você ou vai se fechar, não vai querer ouvir, ou você vai atacar de volta. Exato. Tem pessoas que têm reações diferentes. Tem pessoas que fogem e tem pessoas que vão atacar de volta. Né? Então, assim, tem uma parte dessa história que eu consigo trabalhar, que é a minha parte. Né? Agora, como você vai reagir, eu nunca sei 100%. Porque às vezes, mesmo cuidando do máximo das minhas palavras, eu falo assim, não, beleza, eu acho que se eu falar assim, ela não vai se sentir atacada. Mas tem pessoas que se você falar, olha, isso não tá legal pra mim, o que ela vai ouvir? Ela vai ouvir outra coisa. Sim. As pessoas nunca escutam o que a gente fala, né? Ninguém. As pessoas, acho que mesmo nós, todo mundo. Sim. Você escuta a percepção que você cria do seu mundo. Sim. Então, é muito difícil você conversar com pessoas que vivem inflamadas. Sim. Tem alguma estratégia para você estar no meio de uma briga? A pessoa está lá gritando e de repente você se dá conta e você fala, pera, Sim. como que eu vou apaziguar essa situação? Tem muitas estratégias, né? Tem uma estratégia que eu acho que é muito importante, que é a sua capacidade de observar o nível de temperatura da conversa. Porque, assim, teve conversas na minha vida que eu não interrompi e que depois foi para um lugar que depois, para reconectar, para restaurar o desgaste, demorou anos. Então, quanto antes você se dá conta... Quanto antes você se dá conta e interromper a conversa e falar assim, eu acho que é melhor a gente parar agora, não tô fugindo da conversa, se você quiser conversar, vamos conversar, mas eu acho que essa conversa tá indo para um lado que vai ser ruim para mim e para você. Para nossa relação vai ser ruim. Vamos dar um intervalo de 15 minutos? Ou vamos conversar amanhã? Né? Para dar um... Opa, mas nem sempre é fácil. Porque às vezes a pessoa falou uma coisa que você fala assim, não, com essa eu não vou voltar para casa. Esse é o problema, né? Os botõezinhos que as pessoas apertam na gente. Por isso que é tão importante o nosso diálogo interno. Exatamente. Então, uma outra parte dessa história é a sua capacidade de ouvir um gatilho, uma coisa que a pessoa fala que te dispara um sentimento de raiva, que você fala, não é possível que você está falando isso. Um sentimento de injustiça. É injusto você falar isso de mim. Ou você está falando uma coisa que não é verdade, que me dá vontade de te interromper na hora. Né? E a minha capacidade de ouvir isso, segurar minha onda, te deixar falar, porque quanto mais eu te interromper, mais você vai ficar inflamado. Com certeza. Né? A gente não gosta de ser interrompido. Então, eu deixar você falar a sua versão da história,
Porque a minha capacidade de pensar assim, eu tenho a minha versão e você tem a sua versão, essa capacidade em si já ajuda muito. Uhum. Porque se eu acho que você está falando a verdade absoluta, eu vou começar a competir para falar, não, isso não é a verdade. Uhum. Agora, se eu começo a pensar, peraí, você está falando a sua versão da história, eu tenho a minha versão. E tem espaço em cima da mesa para as duas versões. E se a gente conseguir colocar as duas versões em cima da mesa, talvez a gente consiga achar um encaminhamento. Uma conversa que eu tive outro dia, eu falei assim, olha, o jeito que eu estou percebendo é esse. Mas talvez eu esteja errado. E é muito saudável para uma conversa você falar esse finalzinho. Como você está se sentindo, e não acusar a pessoa, né? E assim, você falar no fim assim, talvez eu esteja errado, eu quero te ouvir. Importante isso. Eu quero saber o que você acha disso. Então são pequeninas coisas que a gente vai aprendendo e que, dependendo de com quem você está falando, vai ser mais fácil ou mais difícil. Não, isso é muito importante, porque tem pessoas que apertam botõezinhos na gente, né? E eu sinto que tudo é um treino. A gente não vai começar a assistir hoje o podcast e amanhã ficar 100%, mas certamente amanhã você já vai estar 1% melhor do que você era ontem, né? Sim. Então, acho que a pessoa ter essa consciência de que eu vou começar a fazer as coisas com calma. E é tão bom quando você consegue sair de uma discussão, né? Eu, pelo menos, falo, nossa, aqui era para ser uma briga e eu consegui não levar para o pessoal e me livrei. Nossa, é um alívio, né? Nossa, tem várias coisas legais que você falou. Acho que a primeira que eu quero retomar é assim, essa coisa de você falar uma coisa e a outra pessoa entender outra. Essa consciência é fundamental. Por quê? Porque aí é a segunda coisa que você falou, você leva menos pro pessoal. Quanto mais você levar pro pessoal qualquer coisa que você ouvir, mesmo que a pessoa esteja te xingando. Nunca é sobre a gente, né? Ela pode estar falando da gente, mas é saudável você dar um passo para trás e falar assim, ela também está falando dela, da história dela, dos gatilhos dela. Quanto mais eu levar pro pessoal, pior. Né? Pior para a situação, pior para mim. Então, assim, quando a gente está conversando, se você lembra, toda a comunicação é ruidosa. Toda comunicação, você fala uma coisa, a outra pessoa entende outra. A próxima vez que isso acontecer, você vai levar menos pro pessoal. Você vai falar assim, olha lá, olha o ruído aí de novo. É natural, ele sempre vai acontecer. Então, quando ele acontecer, vai ser mais familiar para você. Sim. Você vai falar assim, ok, eu quis dizer uma coisa, mas eu acho que você entendeu outra. Que é diferente de você falar, não é nada disso, não é isso que eu falei, não bota palavras na minha boca, você está distorcendo. Né? Então, quando você tem a capacidade de identificar, opa, eu falei uma coisa e essa pessoa entendeu outra. Você consegue lidar com isso com mais tranquilidade, você consegue falar, olha, eu acho que o que eu quis dizer foi diferente do que você entendeu. E quando você coloca desse jeito, geralmente a pessoa não se sente tão atacada. Sim, porque traz pra gente a responsabilidade, né? E assim, é um fenômeno natural que vai acontecer. Às vezes, só de você falar isso, a pessoa fala, tá, mas então o que você quis dizer? Né? Outro dia mesmo, eu falei uma coisa numa conversa, eu falei assim, olha, eu tô incomodado com isso. Né? E eu sabia que no momento que eu falasse isso, a cabeça da outra pessoa podia ir para 1000 lugares. Né? A gente é muito reativo. Sim. Então eu tomei coragem e falei assim, eu vou falar e eu vou comprar essa conversa. Vamos ver para onde ela vai. Toda conversa é um mistério, a gente nunca sabe para onde vai, né? Eu falei, olha, eu tô incomodado com isso. A pessoa falou assim, eu não vou mudar, eu sou assim, eu não sou obrigado a mudar, você acha, e você tá falando que eu tô errado, então? Então, assim, olha o tanto de coisas que a outra pessoa ouviu que eu não quis dizer. O que eu quis dizer? Você estava incomodado. Eu estou incomodado e eu gostaria de conversar para ver se a gente consegue ajustar alguma coisa. E aí ela falou isso, eu falei, opa, o que eu quis dizer foi diferente do que ela entendeu. E aí eu tentei, é uma tentativa, eu tentei falar para ela, ó,
você parece que entendeu que eu tô te falando que você tá errado, que você é obrigado a mudar. E eu não tô querendo te falar isso. Então, a nossa capacidade de separar essas coisas e falar assim, olha, tem uma coisa que eu quero dizer, eu acho que você tá ouvindo outra. A capacidade... E aí, a gente tem que diminuir a marcha, né? A nossa capacidade de falar assim, uou, vamos reduzir um pouco a velocidade dessa conversa, porque esses ruídos, geralmente, quando a gente não diminui a velocidade, esses ruídos eles vão deixando a conversa cada vez mais inflamada e pum. Não, daí você nem sabe por que você brigou, você tá brigando já. Será que tem? Porque eu vejo assim, isso acontece muito em casais, em relacionamentos que vêm de uma longa história, e aí é o que você falou, o ruído começa pequeno e quando você vê, já se transformou num comportamento padrão. Imagina um casal que vive brigando, sei lá, tá 10, 15 anos brigando. Qual seria uma sugestão para falar, olha, comece a implementar isso na relação? Nossa, tem muitas coisas, né? Acho que uma coisa que é importante é entender que cada um desenvolveu as suas ferramentas até um certo ponto, né? Então, às vezes, para uma pessoa, a pessoa tem mais facilidade de falar do que sente, por exemplo. Ah, isso acontece muito. E outra pessoa tem mais dificuldade, né? E muitas vezes, quando uma dessas pessoas da relação investe em estudar, em ter mais ferramentas, a diferença às vezes até cresce mais. E uma armadilha é você olhar para outra pessoa e falar assim, poxa, a outra pessoa não vai investir também? A outra pessoa está investindo em outras coisas, né? Esse entendimento é importante, né? Você ter um pouquinho de humildade para pensar, para mim isso é importante agora, para outra pessoa não foi. No mundo ideal, talvez, qual seria, né? A gente dar as mãos e falar assim, vamos investir nessas ferramentas? Sim. Vamos. Vamos fazer esses cursos juntos? Vamos. Mas nem sempre é assim, né? Então, essa consciência de que talvez você desenvolveu ferramentas que a outra pessoa não tem, acho que ajuda, né? Mas, ao mesmo tempo, é assim, quanto mais você ficar tapando os buracos sozinho da relação, tem um buraco aqui, não, tudo bem, eu tapo. Tem outro aqui, tudo bem, eu tapo. Quanto menos você virar para outra pessoa e falar assim, olha, eu quero conversar sobre isso. É que as pessoas têm medo de DR, né? Tem medo de DR. Por quê? DR muitas vezes não é nada convidativo. Sim. É assim, ai, que saco, eu já tenho um monte de problemas, eu tô cansado, tô estressado e você ainda quer discutir a relação. Então, uma pergunta que é de $1 milhão é assim, como transformar uma DR numa experiência convidativa? Será que dá? Acho que deve dar, né? Eu acho que assim, dá pra gente pensar pelo oposto, né? Como transformar uma DR numa experiência que a pessoa não quer entrar de jeito nenhum. Exato. Então, assim, muitas formas, né? Você querer forçar uma DR. Sim. Ou você falar em um tom de você já chegar tão carregado de acusação da outra pessoa que a outra pessoa fala assim, não, peraí, não tenho a mínima vontade de entrar nessa conversa. Será que as pessoas confundem DR com... Porque, a meu ver, DR é os dois partindo de um mesmo lugar, querendo resolver o mesmo problema. E eu sinto que, às vezes, as pessoas entendem DR como, vamos pro ringue, vamos ver quem tá certo. Uma disputa. Eu acho que a gente entende como disputa porque é o único jeito que a gente conhece. É o que você falou, né? A gente começa com aquilo que colocaram na gente. Tanto na nossa família quanto na nossa cultura, para todo mundo, né? Acho que a gente tem esse hábito. Acho que é muito inconsciente. A gente quer estar certo. Todo mundo quer estar certo. Todo mundo adora ouvir. Nossa, é verdade, você está certo. Nossa, é uma delícia. Mas será que não seria essa uma boa opção? Falar, olha, você tem razão, mas deixa eu tentar entender. Sim. Porque assim a gente já começa. Sim. Existe essa teoria, podemos começar assim? Então, a DR, olha, eu acho que você tem razão em muitos pontos. Sim. Eu queria entender aqui direitinho onde que a gente está pensando igual ou diferente. Eu acho que é um ótimo caminho. Eu acho que assim, eu nunca falo você tem razão para coisas que eu não acho que a pessoa, né, tenha razão. Então, acho que é importante porque a gente também é muito bom de sacar a falsidade no ar. A gente tem um radar, assim, que
qualquer suspeita de manipulação, você já fica... Às vezes você nem sabe por quê, mas tem alguma coisa ali que tá te incomodando, né? Então, assim, mas eu acho que isso que você falou é muito legal. E isso é difícil numa conversa difícil. Você conseguir, quando você tá incomodado com alguém, você conseguir achar alguma coisinha ali que você consegue valorizar. Que você consegue falar, eu acho que você tem razão nisso. Né? E isso é difícil, principalmente se a outra pessoa está incomodada, ou está com raiva, ou está frustrada, e você não concorda difícil fazer com os motivos. Né? Se você fala, mas você está com raiva disso. E às vezes parece óbvio pra gente, né? Exatamente. Só que a sua capacidade de virar e falar assim, olha, eu acho que você tem toda a razão de ficar com raiva disso. Pode ser que você não concorde. Pode ser que você não vê sentido para você, mas você consegue entender por que a outra pessoa ficou com raiva? Isso é muito importante. Se você conseguir entender por que a outra... São duas coisas diferentes. Uma coisa é... Você ficaria com raiva? Isso é outra história. Você concorda? Isso é outra história. Agora, você consegue entender por que a outra pessoa Daí é uma ficou com empatia, raiva. né? Eu li um livro de negociação, acho que chama Chris alguma coisa, que era um ex-agente da CIA, FBI, não Chris sei. Voss. Chris Voss, exato. E ele fala que quando ele estava negociando com as pessoas, né, os maiores assassinos, que ele sempre buscava alguma coisa em comum com aquela pessoa. Para mim, isso fez muita diferença na minha vida. Porque quando você acha um ponto em comum, é um começo de uma ponte, né? Exato, é uma ponte. Acho que essa é a melhor palavra. Porque, assim, as nossas diferenças muitas vezes dão uma sensação de distância. Eu penso assim, você pensa assado? Dá uma sensação de distância. O discordar, né? A palavra concordar e discordar, o concordar, a etimologia da palavra, concordar. O cor tem a ver com coração. O concordar é assim, aproximar os corações. Quando a gente concorda com alguma coisa, muitas vezes dá essa sensação de que a gente se aproximou. E o discordar, isso tudo é no campo inconsciente. Quando a gente discorda, quando alguém fala assim, não penso assim, muitas vezes o impacto disso é distanciamento. E as nossas diferenças muitas vezes distanciam. Então você conseguir achar um ponto em comum no meio dessa bagunça. É difícil. No meio de uma discussão, falar assim, não, realmente, isso eu concordo. Nossa, isso já... Você deu um passinho de volta à reaproximação. Mas é uma prática. Né? E para quem quiser praticar, uma coisa muito legal de praticar é qualquer coisa que você vê alguém falando que é difícil, que você pensa muito diferente, que é um absurdo, o exercício legal é você pensar, aonde será que eu concordo com essa pessoa? Porque a sua primeira reação vai ser, que absurdo, que monstro. Né? Isso muitas vezes tem, por exemplo, entre partidos políticos, ou né, entre direita e esquerda. Eles são monstros, é a gente que está certo. Tá, mas será que a gente tem algum ponto de concordância? E existem muitos. Sempre. Só que muitas vezes o que a gente vê é a discordância, é a diferença. Então, essa é uma prática muito legal. E difícil. Porque às vezes alguém fala um absurdo que você fala, não, com essa pessoa eu não concordo nada. Acho que às vezes, principalmente nessa questão política, eu vivencio isso porque eu tenho muitas pessoas ao redor com muitos pensamentos diferentes. E algumas vezes eu já senti pensando, nossa, mas isso está tocando na minha parte mais humana. E essa é a hora difícil de você conseguir manter, né? Como é que você faz para conversar com uma pessoa que ela tá louca para brigar com você, que ela tá cheia de ódio, e que ela tá assim, sem o menor buraquinho ali de tô aqui para te ouvir. Eu acho que uma capacidade legal da gente desenvolver é você, numa conversa, se perguntar o quanto que parece, pelo menos nesse exato momento, que essa pessoa está querendo me ouvir. Às vezes parece zero. Às vezes parece zero. O que fazer nessa hora? Então, aí você pode decidir alguns caminhos. Né? Tem o caminho de você falar, bom, obrigado então, né? Não está interessante essa conversa para mim. Mas tem um outro caminho que é, às vezes, você fala assim, ok, eu vou fazer uma aposta
de ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Uhum. Porque muitas vezes a gente fica numa disputa de ver quem vai ser ouvido. Uhum. Né? Porque no fundo é isso que a gente quer. É. No fundo, essa é uma das sensações mais poderosas. Você conversar com alguém e falar assim, nossa, essa pessoa me ouviu. Uhum. Ela pode até não concordar, mas ela parou, prestou atenção, me ouviu e considerou. Uhum. Ela se deixou afetar por aquilo que eu falei. Isso é muito importante, a pessoa sentir que aquilo chegou na gente e que a gente ouviu. Muito interessante. Porque você conversar com uma pessoa que está simplesmente esperando a vez dela de falar, e muitas vezes a gente, né? Você está falando e eu já estou pensando na resposta, não estou nem prestando mais atenção no que você está falando. Né? Então, essa disputa ela é muito desconfortável e pode virar tóxica. Então, se eu falo assim, beleza, fala aí. O que você tem a falar sobre esse assunto? Sobre política ou sobre relacionamento? Fala tudo. E às vezes, quando eu estou no telefone, por exemplo, por áudio, estou numa chamada de áudio, eu vou escrevendo o que a pessoa fala. Porque, não para revidar, mas para... Isso me ajuda a organizar. E assim, e a ouvir. Porque senão eu fico nos meus próprios pensamentos. Essa é uma boa técnica para a gente não se acostumar a ouvir para responder, né? Porque a gente fica pensando para não perder. Se você escrever, você está ali tranquilo. E quando você escreve, outro dia mesmo, eu fui fazer um trabalho numa empresa, o diretor máximo, o CEO, falou assim, Pedro, aconteceu uma situação. É uma empresa gigantesca que tem no Brasil inteiro. E eles atendem muitos clientes. E aí ele falou assim, outro dia eu tive que conversar com um cliente, e isso é muito raro, porque para um cliente atravessar todas as hierarquias e sentar comigo na minha mesa para fazer uma reclamação, é que ele deu muito trabalho. E aí ele falou assim, e o que eu fiz nessa conversa? E ele me perguntou, tá certo, né? E foi muito legal, porque foi meio que instintivo. O cara chegou bufando, assim, vociferando. Essa pessoa o que fez? Pegou um papel, uma caneta e falou assim, quero te ouvir, me conta o que aconteceu. Só de falar isso, quero te ouvir, eu acho que já começa bem, né? Começa muito bem. Porque a pessoa que tá com muita raiva, o que ela quer? Ela quer ser ouvida, né? E uma pessoa, quando é ouvida, geralmente ela dá uma aliviada. Conforme o cara ia falando coisas, essa pessoa ia anotando. E assim, isso tem um impacto interessante, porque não só você está ouvindo, mas você está registrando também. Então, mostrando para aquela pessoa que ela está falando é importante. Pessoa que é importante e a pessoa está vendo de volta aquilo que ela está falando. Isso também é importante. Então isso também tem um impacto, principalmente quando a pessoa está fora do eixo. E às vezes nem ela sabe o que ela está falando, ela vai jogando. Eu fico imaginando uma DR, agora as pessoas com um caderninho, peraí, fala mais devagar que eu tenho que perder essa ideia. Eu já tive DR assim que minha namorada na época falou assim, para de anotar. Eu falei assim, olha, eu tô anotando, eu acho que vai ser melhor para nossa conversa, eu não tô anotando para retrucar, eu tô anotando para tentar organizar tudo isso. Mas se você quiser que eu não anote, tudo bem. Né? Eu gostei da técnica de anotar. Mas aí o que aconteceu? O cara começou a falar assim, porque eu vou não sei o quê. Aí ele falava assim, então o senhor vai... E assim, ele começou a fazer ameaças. E ele repetia as ameaças. E ele falava assim, tá bom, então o senhor tá dizendo que vai fazer tal e tal coisa. E aí o cara começou a falar assim, opa, ele tá registrando. Então, ao mesmo tempo que ele se sentiu escutado, ele também começou a se dar conta da intensidade da coisa que ele estava falando. E isso é uma técnica, né, que a gente pode usar em muitas situações. Quando você ouve uma coisa absurda, você fala, sei lá, uma coisa para mim, Pedro, você é um idiota. Se eu respondo, falo, idiota é você, o que você está achando? Né? A gente entra num tipo de conversa. Mas se eu falo, você está me chamando de idiota, eu tô refletindo de volta para você uma coisa que você tá me mandando, que às vezes você falou... Sem nem se dar conta. Meio sem nem se dar conta. Quantas situações na nossa vida a gente não fala uma coisa e fala assim, meu Deus, olha o que eu falei.
Então, quando eu tenho essa capacidade de refletir de volta e falar assim, olha, é isso mesmo que você está me falando? Em muitas conversas eu fiz isso e a pessoa falou, calma, não é bem isso. Né? A pessoa falou assim, você sempre faz tal coisa. Eu falei assim, eu sempre faço? Sempre. A maioria das vezes. Aí, não é sempre mais. Então, entendeu? A pessoa também começa a se dar conta do que ela está falando. E isso é importante, porque quando a emoção sobe, a gente vira uma metralhadora de coisas que depois a gente fala assim, meu Deus, olha o que eu falei. Então, essa capacidade de você anotar, ou de você refletir, tem um poder grande, tanto da pessoa se sentir compreendida, porque se a pessoa fala assim, olha, isso é muito difícil para mim, ou isso não tá legal, e eu falo, eu tô vendo que isso é muito difícil para você, que isso não tá legal para você, a pessoa fala, ele me escutou. Eu ainda nem falei a minha opinião, o que eu acho disso. Por enquanto eu tô só checando, peraí, eu tô te acompanhando? Né? E isso de vez em quando é muito bom da gente fazer. Falar, peraí, deixa eu só ver se eu tô entendendo o que você tá falando. Principalmente em conversas difíceis ou situações delicadas. Outro dia eu tava numa empresa, me falaram assim, Pedro, você não sabe o que aconteceu. A gente tava falando de ruídos de comunicação. O quanto que as empresas não perdem por ruídos de comunicação. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa entendeu outra. Dependendo da situação, e nessa situação é fatal. O que aconteceu? O clima estava estressante. O clima das relações do ambiente de trabalho estava muito estressante. As pessoas estressadas absorvem menos informações. Sim, cortisol lá em cima, já era. O que aconteceu? Teve um treinamento, uma instrução, e essa parte era de operação de máquina. Teve um treinamento, a orientação foi passada. Como usar essa máquina? O que deve ser feito, o que não deve. Só que as pessoas que estavam no treinamento estavam muito estressadas, muito cansadas. Putz, não entenderam nada. Elas não absorveram algumas informações que foram passadas. Né? Ou seja, a mensagem enviada não foi a mensagem recebida. E não teve, e isso muitas vezes a gente não faz, que é o processo de verificação. Isso é muito importante, Me né? conta o que você entendeu disso que eu falei, só pra gente ver se a gente tá na mesma página. Não teve. Muitas vezes o que a gente faz única. É o quê? Entendeu? Entendi. Entendi o que eu acho que eu entendi, né? Como é que você vai saber? E muitas vezes a gente faz isso. Entendeu? Entendi. Gente, tem alguma dúvida? Não tem dúvida. Mas você sabe o que as pessoas entenderam? Você não sabe. Isso, principalmente em empresas, realmente é muito importante, né? A troca, o mão dupla. E nesse caso, o que aconteceu? O rapaz foi mexer na máquina, mexeu errado, tomou um choque, perdeu um braço e uma perna. Não acredito. Então, assim, a gente tá falando de ruídos de comunicação. E isso foi muito trágico para essa pessoa. Nossa. E aí você entra assim, e de quem é a culpa, então? De quem é a responsabilidade? Difícil. Porque a informação foi passada. Então, tem uma parte ali da história que a pessoa pode falar assim, a informação foi passada. Mas aí também não se verificou. A pessoa que não prestou atenção... Eu tenho para mim, quando alguém me fala, a culpa, eu sei o que eu falei, não me importa o que você entendeu. Eu tenho para mim que um comunicador tem que se responsabilizar pela sua comunicação. Né? A comunicação tem que ser e falar o que você acabou de falar. Você entendeu? Então me fala. Principalmente para situações delicadas, né? Só que muitas vezes a gente tem pressa, né? Vamos resolver rápido. E no resolver rápido, muitas vezes a gente não fala... Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. É isso. E geralmente, quando eu faço isso, a outra pessoa corrige alguma coisa. Sim. Essa parte aqui não é exatamente isso. Então, esse alinhamento ajuda a gente a ficar na mesma página. Porque se a gente está falando de um assunto difícil, quando eu falar a sua mente já disparou para um monte de lugar.
Essa história é muito boa, né? E é boa porque ela já vê ação e reação imediatamente. Agora eu fico imaginando numa família, que o pai lá atrás falou uma coisa X, a família inteira entendeu Y, replicou Z, e aí cresceu e 20 anos depois, aquela informação mal passada se tornou milhões de traumas. Quantas histórias a gente não vê, né? Que a pessoa falou uma coisa, você ouviu alguma coisa de uma pessoa, aquilo teve um impacto grande, e aí lá na frente, às vezes depois de anos, você descobre uma outra informação sobre aquilo, que você fala, nossa, então não era exatamente aquilo. Eu vivi, e isso fez efeito em mim durante tanto tempo, né? Porque aquela coisa faz efeito em você. Exatamente. Às vezes faz efeito na sua autoestima. Exato. Às vezes faz efeito na sua relação. Né? Então, muitas vezes quando a gente não conversa ou não verifica, tem um perigo aí, né? Tem um risco da gente tirar conclusões. A gente é muito rápido de saltar nas conclusões. Exato. Do tipo, sei lá, eu acho que eu não quero mais tal coisa. Então você não me ama mais. Não, calma. Eu tô falando disso, né? Talvez essa coisa seja relacionada ao que você sente de amor, mas pra mim não tá. Exato. Ou às vezes eu tô falando de um ajuste que a gente poderia fazer exatamente porque eu quero manter o amor por você. Eu quero cuidar da nossa relação. Então, aí a gente entra num campo também muito interessante que é como cada um demonstra amor. Isso é bem importante. Porque é muito comum isso em casais, é muito comum isso na relação pai-filho, mãe-filho. Que assim, uma pessoa demonstra amor de um jeito que não é o jeito que você gostaria de receber. E você acha que o outro só vai te amar se ele demonstrar amor da mesma forma que você demonstra amor, né? Então, às vezes você olha e fala assim, essa pessoa não me ama. Por quê? Porque uma vez por mês ela só manda dinheiro pra mim. E o que eu queria mesmo é que a gente fizesse um programa juntos. Eu queria mesmo a gente conversar. E conversar no telefone. Eu não quero o dinheiro dessa pessoa. É muito comum isso, sei lá, um pai que é distante e manda um dinheiro. Não, de repente a forma do pai eu tô trabalhando pra caramba, tô aqui, tô me esforçando, espero, né? Às vezes a pessoa só tem aquela ferramenta, ela só conhece demonstrar amor daquele jeito. Isso não quer dizer que a gente, né, quando você entende e fala assim, bom, beleza, essa pessoa demonstra amor desse jeito. Isso vai fazer eu parar de sentir essa tristeza? Não. Mas o fato de você entender, talvez essa pessoa esteja demonstrando amor desse jeito. Do jeito que ela sabe. Né? Tem um livro famoso, né, Cinco Linguagens do Amor, que ele fala que existem várias formas. E você entender, existe o tato, né, o carinho físico, é uma forma de demonstrar amor. Algumas pessoas têm mais esse hábito. Outra forma é de palavra. Eu te amo, eu valorizo isso que você faz. Outra forma é um presente. Outra forma é fazendo programa juntos, tempo de qualidade. Outra forma é, deixa eu fazer um favor para você. Só que às vezes eu quero receber carinho físico e você quer me dar presente. E quando acontece, por exemplo, eu vejo muito isso em famílias que sofreram algum tipo de abuso, que a criança de repente cresceu vendo o pai bater a mãe, apanhando, e acaba condicionando o amor à violência, né? Então, muitas vezes eu sinto que aquela pessoa está demonstrando amor com a forma que ela aprendeu de sentir amor, com agressividade, com raiva, com violência. Isso acontece também, porque é uma forma meio deturpada de mostrar o amor, né? Que nem a gente estava falando antes, né? Quando a gente chega no mundo, as nossas primeiras referências são aquelas pessoas que estão em volta da gente. Então, ali que você vai entender o que é amor e como se expressa o amor. Né? Então, se você recebe violência e a pessoa que, sei lá, te dá uma surra, fala, eu faço isso porque eu te amo, né? Eu faço isso para o seu bem. Muitas vezes isso dá um curto-circuito na nossa cabeça e a gente associa uma coisa a outra e inconscientemente, depois, mais adulto, bom, você vai carregar isso na sua vida. Se você não desconstruir, se você não se reeducar, você vai muitas vezes até buscar isso nos relacionamentos como uma forma de amor. E você vai estranhar, se você está num relacionamento, que a outra pessoa não te trata mal. Porque a sua primeira referência de amor era alguém que te tratava mal.
que misturava carinho com agressão. Uhum. Então, às vezes, quando a gente cresce com violência e você chega num momento da sua vida que você não recebe mais aquele tipo de violência, você sente tédio. Você se sente perdido, você fala, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando. A gente vê muitos casais que são esses sobe e desce, né? Essa montanha-russa, porque acho que estão acostumados com isso. E muitas vezes a briga é uma tentativa trágica de conexão. Uhum. Que é você chacoalhar outra pessoa e falar assim, olha pra mim, pelo amor de Deus. Uhum. Mas a gente não tem o hábito de falar, olha, eu tô sentindo falta de tal coisa. Eu queria olhar pra isso. É muito mais fácil eu falar assim, você é um não sei o que, você não... Uhum. Né? O dedo vem assim fácil. Uhum. E até hoje eu sinto isso. Então assim, não é uma coisa que some. Mas é uma coisa que você ganha consciência dessa sua primeira reação. Geralmente a nossa primeira reação com uma frustração é ou jogar a culpa para o outro ou pegar a culpa para você. Uhum. Então a consciência seria a maior solução. A consciência é uma coisa treinável, que a gente pode fazer exercícios específicos, né? Mas essa consciência vai te fazer assim, falar, opa, eu acho que esse caminho que eu estou pensando não vai ser o melhor caminho. Uhum. Então você faz alguma coisa que me incomoda. Eu vou falar assim, pô, mas ela é isso, ela é aquilo. Essa é a minha primeira reação. Uhum. Agora eu falo assim, opa, eu continuar nesse caminho não vai ser bom. Se eu quero conversar com ela, se eu quero continuar me relacionando com ela, eu preciso ter essa consciência de ficar julgando você, ficar te acusando, vai diminuir drasticamente as chances de você querer conversar comigo sobre isso, de você querer fazer qualquer ajuste. Uhum. Então essa capacidade de você interromper e falar assim, calma, eu não vou jogar nem a culpa toda para ela, mas eu também não vou pegar a culpa toda para mim. Não precisa ser só essas duas alternativas. Tem alguma outra alternativa? Como é que eu chego e falo assim, eu não gostei disso que aconteceu, mas eu também não quero te acusar de errada, eu não quero que você entre na defensiva. Imagina, por exemplo, se nas conversas que a gente tivesse, as pessoas chegassem assim, olha, tem uma coisa que me incomodou, mas eu não tô querendo te chamar de errado. Eu não gostaria que a gente entrasse nessa conversa pra gente se acusar. Eu tô fazendo um esforço tremendo pra não te acusar, porque eu sei que isso é ruim, mas eu também não quero ficar quieto, porque isso não foi legal pra mim. Eu queria ver se a gente pode ajustar alguma coisa pra ficar bom pra nós dois. Então, assim, eu acho que seria muito bacana se as pessoas conseguissem fazer isso. E quem tá ouvindo pudesse também responder assim, que bom que você falou disso. Seria maravilhoso, mas existe um ponto, pensando em pessoas tóxicas, em que você vem, fala isso, tenta muito e a pessoa continua, porque tem gente que só quer brigar. Existe um momento em que você pensa, tá, aqui eu não vou conseguir mais, então eu vou ter que me afastar. Eu acho que existe. Eu acho que a gente pode pensar em pessoas tóxicas, mas às vezes pode pensar em conversas tóxicas mesmo. Né? Porque às vezes a pessoa não é tóxica, mas aquela conversa não tá te fazendo bem. Isso muda bastante, né? Você não colocar tudo em uma pessoa. Porque assim, tudo bem. Um determinado assunto com aquela pessoa. Assim, existe uma parte da psicologia, da psiquiatria, né, que é dos diagnósticos, que é dos transtornos de personalidade, narcisista. Tudo bem, tem essa parte, mas para além dessa parte, essa conversa é importante a gente prestar atenção, porque existem muitos tipos de conversas que podem ser tóxicas. Às vezes não é que a outra pessoa é tóxica, às vezes a conversa não tá te fazendo bem. E aí eu acho que é interessante a gente se perguntar, será que essa conversa não tá me fazendo bem, tá tóxica? Ou será que essa conversa tá desconfortável? Porque às vezes a gente falar sobre incômodos é desconfortável. Mas é uma turbulência que às vezes a gente precisa sentar e falar, me fala, o que está te incomodando? E não vai ser gostoso ouvir, mas pode ser saudável a longo prazo para a relação. Mas isso é diferente de uma conversa que a outra pessoa está te dizendo coisas que estão acabando com você.
estão te fazendo mal, estão fazendo mal para sua saúde mental, física. Então aí é importante você não estar nessa conversa. Né? Às vezes a gente cuida das nossas palavras, tenta falar da melhor forma, mas existe esse recurso, que é um recurso que não é errado, de você falar assim, olha, essa conversa não tá boa para mim. Né? Às vezes você fala isso, às vezes você quer explicar, às vezes você fala assim, olha, depois a gente conversa, não tá bom. Né? Às vezes você pode até indicar, olha, o seu tom de voz, você tá aumentando o tom de voz. Então, assim, para mim é ruim conversar desse jeito. Você me chamar de idiota na conversa, para mim é difícil, sabe? Né? Para onde que a gente vai com essa conversa? Então, assim, entendo. E aí isso é uma coisa interessante também. É quase como se fosse um processo de reeducação em algumas situações. Quando você explica certas coisas para outra pessoa, você está ajudando ela a se reeducar também. Porque você pode falar assim, dependendo da situação, você pode falar assim, uma coisa é você ficar com raiva, eu acho isso totalmente legítimo. Outra coisa é como é que você vai expressar essa sua raiva. Você me chamar disso, 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 não vai rolar. Você tem todos os seus motivos legítimos para ficar com raiva, ficar frustrado com isso que aconteceu. Você tem todos os seus motivos. Agora, me chamar disso ou fazer tal e tal coisa, não vai rolar. Não vai rolar. A linha tá aqui, ó. Até aqui você pode ir. A partir daqui não vai rolar. Não tem relação comigo. Então, entender, tomar consciência, entender o que é tóxico e o que está só te perturbando, tocando em momentos seus ali, já é um ponto muito importante, né? Eu acho que a gente vai trabalhando na nossa musculatura para sustentar uma conversa difícil. Mas bom que você falou musculatura, porque é exatamente igual a musculação, né? Você tem que treinar, ninguém vai ficar bom de comunicação em um segundo. E assim, é igual musculação. Se você vai lá uma vez por mês e ficar 20 horas fazendo musculação direto, você vai se acabar. Você precisa, né? E com uma certa regularidade. Você vai lá uma vez e quer pegar o peso máximo. É um processo. Sim. É que a gente não costuma pensar desse jeito, mas são habilidades que a gente vai trabalhando. Eu era explosivo de virar a mesa. Ah, você era? Sim. E agora você ficou essa pessoa calma. Porque você não mora comigo, né? Assim, hoje em dia eu sou muito mais calmo, né? E muitas pessoas acham que eu sou zen, que eu sou assim, porque eu falo num tom de voz e tal. Não, eu sou muito mais calmo. Mas quem trabalha comigo, quem se relaciona comigo mais diariamente, a minha família, as pessoas sabem que às vezes eu fico puto. Às vezes eu reajo e falo uma coisa que depois eu falo, puxa, desculpa. Não... Então isso que eu queria te perguntar. Caso você exploda, você tá lá, treinou, tá zen, mas chegou uma hora que tem pessoas que te tocam ali e você explodiu. Como é que você faz? Eu acho que assim, pra mim não é nem assim, caso você exploda, é quando você explodir, porque você vai explodir. E essa é uma habilidade complementar. Uma das habilidades que a gente está falando aqui são as habilidades preventivas. Deixa eu cuidar do jeito que eu vou falar para que a gente não entre nesse lugar. Mas tem habilidades complementares que são as habilidades de depois que estourou. Depois que você falou um negócio, que você fala, eita. Às vezes você falou uma coisa que você não acha que é um grande absurdo, mas para outra pessoa teve um impacto muito grande. Então, as habilidades restaurativas. Como é que você conversa no pós-conflito? Como é que você vai ali, depois da partida, você vai para o vestiário e fala assim, vamos falar do que aconteceu? E muitas vezes a gente não faz isso, bola para frente, passou. Não, vamos aí. Não vamos ficar remoendo o passado. Muitas vezes a gente faz isso. Mas às vezes vai varrendo para baixo do tapete. Então a habilidade de você sentar e falar assim, você ficou chateado? Você tem que ter uma coragem para fazer isso, porque muitas vezes a gente não quer abrir mão. Principalmente se você acha que, mas eu vou falar isso? Eu não estou errado, quem está errado é o outro. Então não importa quem está errado. Se você sente que aquela conversa chegou num lugar onde não deveria chegar, vale a pena você ir lá depois e falar, vamos restabelecer a conexão? Na minha experiência, sim.
eu acho que é uma grande armadilha você ficar pensando quem tá certo, quem tá Sim. errado, porque aí fica uma tensão das duas pessoas achando que estão certas, não vão abrir mão, e aí ninguém faz o movimento de falar assim, e aí? Não foi legal o que aconteceu, né? Você ficou chateado? Porque quando eu te pergunto, você ficou chateada? E você fala, e eu te ouço, tem muito mais chances de depois de você me falar, você querer ouvir também a minha versão. Né? Ah, eu não vou pedir desculpa porque eu não estou errado. Você não precisa pedir desculpa, mas às vezes você fala assim, poxa, sinto muito que você sentiu mal. Você não precisa achar que você está errado, porque às vezes a gente associa essas coisas, né? Ah, eu não vou falar sinto muito, ou, poxa, lamento que você se sentiu assim. Eu não fiz nada demais? Tá, pra você não fez nada demais, mas a outra pessoa ficou mal. Às vezes você não acha que você teve uma fala preconceituosa, mas a outra pessoa ficou mal com aquilo. Você não vai falar nada? Você pode não falar nada, é uma escolha sua, mas às vezes você pode falar, poxa, eu tive a impressão de que isso foi ruim pra você, chegou ruim em você. Que é aquela velha história. Às vezes a sua intenção é uma, mas o impacto, né? É a diferença entre intenção e impacto. E as duas coisas são importantes. Você pode falar, puxa, não foi a minha intenção. Mas quem está machucado, muitas vezes, não quer saber qual foi a sua intenção. Quer que você entenda que aquilo para você foi muito difícil de ouvir. Exato. E às vezes, isso no campo pessoal e profissional. Às vezes um pedido de desculpas evita um processo na justiça. Com Tanto certeza. casal quanto empresa. Às vezes você sentar e falar assim, olha, me desculpa. Lamento muito o que aconteceu. O que será que a gente pode fazer a partir disso tudo? Teve uma pessoa que me falou assim, meu ex-marido não me pediu desculpa, agora eu vou tirar tudo dele. Para ele ver. Que é o que a gente estava falando. Na verdade, a agressividade nada mais é do que pedido de atenção, né? Muitas vezes a agressividade ela vem como um pedido meio encoberto, né? Às vezes a própria pessoa até nem tem essa consciência. Eu só reajo com agressividade. Muitas vezes, o que é essa minha agressividade? É assim, olha pra mim, me escuta, você não tá me vendo? Muitas vezes a agressividade é isso, né? É esse pedido de, ei, presta atenção. É um pedido de ajuda, quase, né? Só que é um pedido trágico. Tipo, me ajuda! Acho que a agressividade é uma coisa que as pessoas têm bastante dificuldade de lidar. E outra coisa é ironia, né? Tem um vídeo seu que eu gosto muito, você explicando como lidar com pessoas irônicas. Como é que é? Eu acho que tem muitas formas, né? Acho que uma das armadilhas que a gente tem é achar que, beleza, então eu aprendi essa frase e quando eu falar ela vai dar certo. Toda a conversa é um mistério, né? Mas acho que é interessante a gente entender o mecanismo da ironia. A ironia pode ser usada de muitas formas, mas muitas vezes ironia, sarcasmo, alfinetada, provocação assim nas entrelinhas, o que será que é isso? Quando a gente entende o mecanismo, você consegue identificar de longe. Você consegue dar um passo para trás e reagir melhor. Se você não entende, você fica refém da coisa. Muitas vezes, ironia, sarcasmo, alfinetada, o que é? É uma revelação de que a outra pessoa não digeriu muito bem alguma coisa. E aquela coisa tá vazando numas entrelinhas. Então, provavelmente tem alguma frustração da pessoa que ela não conseguiu digerir, não conseguiu elaborar, ela não conseguiu virar para você e falar assim, olha, eu não gostei disso. Eu fiquei frustrado com isso. Né? Aí o que ela fala? Ela fala assim, nossa, chegou na hora hoje, hein? Não dá uma vontade de voar em cima? Né? O que ela tá falando? Olha, no fundo, eu tô incomodado com a hora que você tá chegando. Será que você poderia chegar mais pontualmente? Ou será que tem algum ajuste que a gente poderia fazer? Às vezes a pessoa não tem ferramenta para fazer isso. Aí ela
fala uma coisa dando uma alfinetadinha. E a sua armadilha é silenciar, ficar com aquilo dentro de você e não falar nada, mas ficar mordido, né? Falar, não gostei daquele jeito que ela falou comigo. Ou você voar em cima. Então, às vezes, você pode perguntar, tem alguma coisa te incomodando? Né? Não como uma acusação, mas assim, tem uma suspeita, parece que tem alguma coisa que você não falou, mas que está te incomodando. Tem alguma coisa que eu fiz que não foi agradável? Que você está sentindo falta de alguma coisa? Né? Você está incomodado com alguma coisa? Muitas vezes, quando você fala isso, você facilita que a outra pessoa coloque o incômodo dela. Porque muitas vezes falar de incômodo é difícil. Eu falo assim, isso aqui não está legal, isso aqui está incomodando. Muitas vezes que eu virei para alguém e falei assim, tem alguma coisa te incomodando? A pessoa me falou, tem. Por que ela não me falou antes? Já não sabia. Porque você sente assim que você está se lançando num lugar difícil quando você fala, isso está me incomodando. Agora, quando a outra pessoa pergunta, ela facilita, né? Quando você pergunta, isso serve para feedback também, isso serve para muitas coisas. Você pergunta assim, teve alguma coisa nessa história toda que te incomodou? Essa informação é valiosa. Porque incômodos acumulados, o que acontece? Vai desgastando, né? Ou explode ou desconecta. Você fica tão incomodado com uma pessoa que chega uma hora que você não quer ver mais a cara dela. Exato. Às vezes é o seu marido. Que você não aguenta mais. Por quê? Porque acumulou incômodos. Então, é importante também você saber responder a ironia, você saber perguntar, e aí, teve alguma coisa que te incomodou? É importante você desenvolver essa musculatura, porque precisa de coragem, mas quando a gente fala de incômodos, muitas vezes a gente limpa o campo e aí a relação fica mais sustentável mesmo. Né? Sim, muito bom. Aprendi várias coisas. Bom, agora estamos aqui no finalzinho. Queria mais algumas horas, mas vai ficar para a próxima. Então, eu queria te pedir 2 livros, 2 filmes, 2 restaurantes ou comidas e, no final, um eureka. Caramba, 2 livros, 2 filmes. Vamos começar pelos 2 livros. 2 restaurantes. 2 livros. Olha, enquanto eu não escrevo o meu, enquanto eu não publico o meu, o livro clássico da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Aquele laranja e vermelho, né? Eu li esse, muito bom. Aquele livro eu li tantas vezes, ele tá todo... É muito parece bom. uma alcachofra já, todo anotado, porque eu volto e volto e volto. Eu acho que é interessante, assim. Não é tudo, mas dá boas reflexões. Esse livro, e tem um outro livro que é de vários autores, eu não vou lembrar o nome de todos, mas ele chama Conversas Cruciais. E é um livro de fora, Crucial Conversations, mas tem no Brasil. Conversas Cruciais, é um livro muito bom também, assim, que ajuda a gente a refletir sobre essas ferramentas, assim, para falar sobre aquilo que é importante. 2 livros. Aí agora... 2 filmes. Filmes documentários. Filmes documentários. Não necessariamente de comunicação, pode ser filmes que você gosta muito, que você acha que é legal a pessoa assistir. Eu acho que tem um filme, se eu não me engano, chama A História de um Casamento, que é um filme que fala um pouco sobre esses desafios da relação e das conversas que são desafiadoras. Eu acho que chama A História de um Casamento. O que mais? Eu gosto de um filme... É o Rogers, como chama? Não sei se é Sr. Rogers e a Vizinhança, alguma coisa assim. Mas foi um personagem, uma pessoa real que aconteceu, que depois fizeram um filme, tem documentário sobre ele, Mr. Rogers. E ele fazia um programa infantil, né, para crianças, e ele ensinava as crianças a lidar com as emoções. Que legal. Muito legal. Muito interessante. Tem até um vídeo dele no YouTube. Eu não sei se ele é alguma coisa do governo, que ele está fazendo um pedido de patrocínio, assim, de recurso, né?
E o discurso dele é incrível, assim, que a pessoa que tá lá, a pessoa do governo fala assim, olha, Mr. Rogers, você acabou de ganhar não sei quantos milhões, porque realmente a missão dele é educar as crianças emocionalmente na televisão dos Estados Unidos, era um programa de televisão, para que as pessoas se tornassem adultos emocionalmente maduros. Incrível. E isso muda, né? Muda tudo. Muda tudo. Então, acho que esses 2 filmes. Tem muitos Tá outros ótimo. que eu poderia dizer. Ou as suas 2 comidas preferidas ou 2 restaurantes. Eu acho que eu vou nas comidas. Tá, vamos lá. Eu gosto muito de comida japonesa. Eu adoro também. Nossa, eu gosto muito. Se eu tivesse uma comida que eu comesse até o final da vida, só aquela comida, acho que ia ser comida japonesa. Comi ontem. E eu também gosto muito de comida de feira, de rua. Que legal. Pastel, caldo de garapa. cana, água de coco, coisinhas que a gente come na feira. Aquela banana que o vendedor fala, experimenta prova um aqui. pedacinho. Adoro, assim, adoro. E teve algum eureka que você pensa, sei lá, alguma pessoa que você viu, um filme que você assistiu, alguma frase que você pensa e fala, nossa, isso aqui foi impactante para mim? Tem uma frase que foi bem impactante para mim que eu ouvi e eu não lembro de quem foi, mas foi em algum desses circuitos assim de estudos. Eu não acho que foi nem um professor, assim, uma professora, foi alguém que falou e que eu acho que, não sei se essa pessoa falou que ouviu essa frase de outra pessoa, que foi: sentimentos são que nem criança. A gente não pode botar para dirigir, mas a gente também não pode botar no porta-malas. Muito bom. E essa frase, ela me ajuda, assim, a pensar que sentimentos e emoções, eles são muito poderosos e quando a gente bota na frente para dirigir, talvez seja perigoso. Mas também você botar no porta-malas e não olhar para aquilo e esconder aquilo, também vai ser perigoso. E eu esqueci de perguntar, onde que as pessoas te encontram, né? Afinal de contas, depois de tudo isso, tem que aprender a se comunicar melhor. Sim. Podem me encontrar no Spotify, tem podcasts lá. No Spotify são conteúdos mais longos, né? 20, 40, 1 hora. Mas no Instagram, tô todo dia lá. Pedro Consorte. Pedro Consorte no Instagram, principalmente no Instagram, todo dia uma dica tá de ótimo. como se comunicar Ótimas melhor. dicas. Bom, adorei, muito obrigada, Pedro. Valeu. Adorei, agora podemos comer. Oba! Bom, é um bolinho de mandioca, espero que você goste. Eba! Que maravilha! Quem que fez esse bolinho aqui, hein? Eu que fiz. É? E depois a receita? Vai ter lá no Instagram.